Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje foram as recentes eleições na França que consolidaram Emmanuel Macron, de centro-direita, como presidente do país. Vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro, pessoal, você se recorda que a União Europeia, da qual a França faz parte, passa por um momento profundamente delicado. Primeiro, porque ela ainda vive o rescaldo da crise econômica mundial, que começa lá em 2007, 2008, e, portanto, nós temos aí pelo menos uma década de crise no mundo causada pelo colapso das hipotecas do mercado subprime nos Estados Unidos, que acaba afetando a economia da Europa, da China, do Japão, do Brasil e praticamente do mundo inteiro. Então, o primeiro ponto é que a Europa ainda não conseguiu sair da crise econômica mundial. Nós ainda temos um grupo de países, que é aquele acrônimo dos PIIGS, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, que em maior ou menor grau ainda tem um crescimento econômico muito baixo, um déficit público muito elevado, uma taxa de desemprego igualmente elevada e graves problemas para tentar sair dessa crise. Por um outro lado, um outro grande problema pela qual a Europa passa no cenário atual é a onda migratória vinda de países mais pobres ou do conflito no Iraque e na Síria. Nós temos verdadeiras hordas de imigrantes que, fugindo da pobreza, da perseguição étnica, linguística, tribal, religiosa, numa situação de guerra ou pré-guerra, aflui num volume gigantesco através do mar Mediterrâneo ou pelo centro da Europa em direção à Europa Ocidental, cuja parte dos países é lá da União Europeia. Então, gente saindo da Somália, da Etiópia, da Eritreia, mas também do conflito na Síria, no Iraque, saindo de Kosovo, no centro europeu, fugindo da pobreza, do Afeganistão e do Paquistão, tem entrado ou tentado entrar em massa buscando refúgio dentro da Europa. A União Europeia resolveu admitir uma política de acolhimento desses refugiados, porque a imensa maioria deles tem lá a sua integridade física, que pode ser atingida pelos conflitos na sua área de origem ou pela pobreza. O problema é que no meio desses refugiados podem potencialmente ter terroristas, porque a imensa maioria dessa população que migra é uma população de origem árabe-islâmico. Longe da gente fazer uma vinculação direta entre o islamismo e o terrorismo islâmico, fato é que hoje ganha protagonismo no mundo exatamente o terrorismo islâmico. E aí a preocupação das autoridades dentro da Europa como um todo, de que no seio desses refugiados, tenham lá terroristas individuais, chamados lobos solitários, ou que possam ter uma influência direta do grupo terrorista Estado Islâmico ou da rede terrorista Al-Qaeda. Temos ainda algumas outras redes terroristas da África que poderia tentar infiltrar os seus membros dentro da Europa, como, por exemplo, o grupo terrorista Al-Shabaab. Observamos, então, que a Europa vive um dilema. Por um lado, do acolhimento desses refugiados, que na sua imensa maioria, poderíamos dizer aí um percentual superior a 99%, não tem qualquer ligação com o radicalismo religioso terrorista islâmico. Por um outro lado, proliferaram na Europa, ao longo dos últimos anos e das últimos meses e semanas, ataques terroristas, como aqueles verificados em Londres, aqueles verificados na França, os observados na Bélgica e, num passado relativamente recente, até na Espanha. E aí a grande questão é que parte da população entende que o caminho é fechar as fronteiras, num movimento claramente xenofóbico, de aversão ao outro que não sou eu. Essa xenofobia, então, seria o fechamento de fronteira, o fechamento cultural
para que essa população não possa ser afetada por grupos terroristas. Embora aqui tenha um paradoxo, porque a maioria dos ataques terroristas não são ataques terroristas de ordem externa para a ordem interna. Pelo contrário, são pessoas convertidas ou radicalizadas ao Islã, que são normalmente cidadãos dos países hospedeiros dos ataques, que de maneira isolada, como um lobo solitário, resolve fazer pequenos ataques terroristas, que em termos de impacto de vidas humanas, perdidas, em números, é relativamente pequeno, embora o drama para uma família que perca uma vida seja devastadora, por um outro lado, intimida a população local por esses atos, porque ninguém sabe de onde partirá o ataque e qual é a forma que esse ataque virá, se será de atropelamento, se será de tiroteio, se será de facadas cometidas contra agentes públicos e população em geral, se é que ele vai vir por aviões, homem-bomba, enfim, não se sabe qual é a origem. Então, o maior paradoxo é, eu me fecho de maneira xenofóbica, e já cresce dentro da Europa movimentos neonazistas, neofascistas, ultranacionalistas, xenofóbicos, e esses movimentos não conseguem perceber que boa parte do terrorismo agora, se não quase na totalidade, é um terrorismo endógeno, ele é interno aos países. São pessoas que se radicalizaram ou se converteram ao Islã e que de maneira solitária resolveram praticar esses atos. E aí o que ocorre? Isso provoca um ensimesmamento de parte da Europa, que passa a ter políticas cada vez mais refratárias à entrada de imigrantes. Em paralelo a todo esse processo, a gente assistiu recentemente o chamado Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia. Nós tivemos lá um plebiscito e por uma maioria muito apertada, mas a população que engloba os países, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, decidiu por sair da União Europeia. Um dos fatores que foi decisivo para essa saída foi que a Inglaterra não concorda com a política de acolhimento dos refugiados, da forma como está sendo proposta pela União Europeia. E aí a gente vê se multiplicar os atentados terroristas contra a Inglaterra, justamente aquela que quer se fechar. A França, até agora, tem sido vítima de vários atentados terroristas. E ela tem tentado dar respostas a esses ataques terroristas sem uma cultura xenofóbica, de aversão ao outro que não sou eu, sabendo que parte desse terrorismo é um terrorismo doméstico e sabendo que aquilo que os terroristas mais querem é a radicalização de discurso. Vou tentar explicar. É que quando você tem uma radicalização de discurso, você cria um inimigo perpétuo. E esse inimigo perpétuo, ele dá coesão aos terroristas para continuar com a sua causa. Tendo um inimigo, eu consigo aglutinar pessoas que pensem da mesma forma para enfrentar países da Europa Ocidental que xenofobicamente se fecham e que querem combater o meu Estado Islâmico, a minha rede terrorista Al-Qaeda, o meu grupo Al-Shabaab. O que mais esses grupos querem são inimigos declarados, num campo de batalha objetivo. Bom, se por um lado muitos entendem que o enfrentamento ao terrorismo internacional tem que se dar com mão de ferro, o que ficou provado até agora é que essa mão de ferro, a médio e longo prazo, ela não tem o condão de equacionar o problema. E aí, qual é o drama da França no momento atual? É que nas últimas eleições nós tínhamos lá duas propostas diametralmente opostas. De um lado, Marine Le Pen, representando a extrema-direita francesa, propondo a saída da França da União Europeia,
o fechamento de fronteiras, uma política altamente xenofóbica e aversa à cultura que não seja a cultura judaico-ocidental cristã, que é a da França. Do outro lado, o candidato Emmanuel Macron, que é um candidato de centro. Ele já tinha sido, né, ministro das Finanças no governo do socialista, né, do Partido Socialista dentro da França. E, portanto, em tese, ele teria um diálogo muito melhor com a esquerda do que com a direita. Mas Macron resolve fazer um caminho de centro. A proposta dele é continuar na União Europeia, continuar a política migratória da União Europeia, porém adotando algumas medidas no campo econômico que são consideradas medidas mais conservadoras, de maior austeridade fiscal do Estado francês, né, que pode levar a França a um processo, guardadas as devidas proporções, que o Brasil vive hoje, da proposta de uma reforma trabalhista, de uma reforma previdenciária, de uma desregulamentação econômica, né, do aumento da participação da iniciativa privada na economia e por aí vai, com todas as vantagens e desvantagens que esse processo encerra no seu bojo. E aí, nós temos lá os candidatos socialistas e de extrema esquerda que perderam a eleição e sequer foram para o segundo turno, mostrando que a população francesa, né, depois de alguns anos, né, de regime socialista, né, do François Hollande, que era o presidente socialista, ela agora se inclina para centro-direita. Marine Le Pen perdeu as eleições. Emmanuel Macron foi consolidado como presidente francês. E aí, qual é o caminho que a França vai escolher, né, nos próximos meses? Lembrando que a França está lá entre as 7 nações mais ricas do mundo, né? Junto com a Alemanha, são as duas grandes lideranças dentro da União Europeia. O mundo inteiro fica de olho, né, nesses países para ver quais as decisões econômicas, políticas, ambientais, de defesa e outras que eles venham a tomar, porque, obviamente, dali sai parte dos rumos que afetam o mundo como um todo. Bacana? Confere lá, pessoal. Então, né, nós queremos agora entender as eleições na França e nós temos lá o Emmanuel Macron e a Marine Le Pen, que foram os dois candidatos que passaram para o segundo e decisivo turno das eleições presidenciais, que foi realizada no último mês de maio agora de 2017. Pelo menos 2 conclusões marcam o encerramento dessa primeira rodada na disputa. Sinais das urnas à esquerda derrotada. Macron é um candidato independente, que é classificado de centro-direita. Le Pen é da extrema-direita francesa. Então, o sinal mais claro é que os socialistas e a esquerda extremista francesa perdem nas urnas. Por um outro lado, os partidos tradicionais se encontram em queda. Além da esquerda, como bloco ideológico, quem também perdeu nessas eleições foram os 2 partidos mais tradicionais da França. O candidato do Partido Socialista, Ramon, mais à esquerda, e o candidato da direita francesa, dos republicanos, François Fillon, mais à direita, foram ambos derrotados. Esta é a primeira vez em 60 anos que nenhuma dessas 2 legendas participará de um segundo turno de eleição presidencial na França. Qual a legenda do momento? Se Le Pen, né, vencer, o segundo turno estará formado com um tripé conservador. A vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais americanas e a vitória do Brexit, né, que ao determinar a saída do Reino Unido da União Europeia, deu uma guinada para a direita. Nós sabemos que a Le Pen não venceu. Trata-se, contudo, de uma onda conservadora. Uma eventual vitória de Marine Le Pen
significaria, né, uma política imigratória mais dura, uma política de segurança e de privacidade mais restrita, a prevalência dos direitos da população local em detrimento dos imigrantes, a garantia de manutenção de direitos trabalhistas, mas, por um outro lado, uma desregulamentação econômica e o fortalecimento das ideias nacionalistas e nativistas. Portanto, a França, né, se optasse por Marine Le Pen, estaria se ensimesmando. O que move os eleitores franceses? As pesquisas nos afirmam que a economia e o desemprego é uma preocupação. Na França, 10% da população economicamente ativa está desempregada. François Hollande, que é o presidente que saiu, implementou a Lei do Trabalho em 2016, que retirou direitos trabalhistas e deu ao empregador mais liberdade para contratar, demitir e negociar salários sem estar preso a um acordo coletivo da categoria. A medida não reergueu a economia. Migração e segurança é um outro tópico. Para 37% dos franceses, o debate sobre a entrada de estrangeiros no país deve ser uma prioridade na agenda política. Para 39%, a luta contra o terrorismo é fundamental. Um outro tópico diz respeito à União Europeia. Macron defendeu a permanência da França na União Europeia. Já Marine Le Pen propõe um referendo para saber se os franceses querem ou não continuar no megabloco econômico. Bom, pessoal, se a gente conseguiu, então, compreender agora a eleição de Macron, a grande questão é como que esse jovem presidente francês vai encaminhar, a política ambiental, a política econômica, a política de defesa, a permanência na União Europeia, a questão do desemprego e de tantos outros, que são elementos fundamentais para o eleitor francês no momento atual. E aí, repetindo aquilo que nós falamos antes, aquilo que acontece na Europa é absolutamente fundamental para o mundo inteiro, de maneira muito particular para o Brasil. A Europa hoje é o terceiro maior mercado consumidor de produtos brasileiros. Se a Europa se mantiver na crise política, de segurança e econômica do momento atual, isso dificulta e muito a recuperação do mercado externo e, portanto, prejudica o crescimento do nosso país. Bacana? Abraço grande para você e até o nosso próximo encontro. Até lá!